Olá! Já parou para pensar na verdadeira mágica que acontece para sua música preferida sair de um estúdio de gravação e chegar limpinha nos seus fones de ouvido? Pois é, hoje a gente vai desvendar essa jornada incrível da música, desde os sulcos de um disco de vinil até os gigabytes que vivem nos nossos aparelhos. Então a pergunta é essa: como é que uma música viaja do estúdio até os fones de ouvido? Parece simples, né? Mas essa pergunta vai direto no coração de como a gente vive a música hoje em dia. É uma viagem fascinante, que vai da física para o mundo digital. Olha só, todo som que a gente ouve começa como uma onda analógica. Pensa no sulco de um disco de vinil. É algo contínuo, físico. Só que, para caber no nosso celular ou computador, essa onda precisa ser traduzida. Ela vira áudio digital, que é, na prática, uma sequência de números, tipo uma escadinha que tenta imitar o formato da onda original. É a língua que os computadores entendem. Se a gente voltar no tempo, sei lá, uns 30 anos, a música era um objeto. Ela estava presa em CDs, fitas cassete, discos de vinil, e o controle de tudo isso estava na mão de poucas e grandes gravadoras. Eram elas que decidiam o que a gente ia ouvir ou não. O grande desafio da época era exatamente esse: como pegar uma onda sonora, que é algo suave, contínuo, e transformar numa série de números que um computador consiga ler. A resposta para isso está num processo de duas etapas, que é basicamente a ponte que conecta o som do mundo real com o universo digital. Ok, agora a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais técnica. Mas calma, a ideia é explicar de um jeito bem fácil. Vamos entender direitinho como uma onda sonora, algo que a gente sente, é traduzida para esse código digital que é todo certinho e preciso. O primeiro passo se chama amostragem. Imagina que a gente está com uma câmera super rápida, tirando milhares de fotos da onda sonora a cada segundo. Cada foto dessas é uma medição da onda sonora naquele instante exato. A gente chama isso de amostra. Mas por que tirar tantas fotos por segundo? Bom, tem uma ciência por trás disso, o chamado Teorema de Nyquist. Ele diz que para a gente conseguir capturar todos os sons que o nosso ouvido percebe, principalmente os mais agudos, a gente precisa tirar amostras numa velocidade que seja pelo menos o dobro da frequência mais alta. Se for menos que isso, o som fica todo esquisito, distorcido, sabe? Perde toda a clareza. Beleza, depois de tirar todas essas fotos, entra em cena a quantização. É nessa hora que a gente dá um valor numérico, um código binário, para cada uma daquelas amostras. E a precisão desse número, que a gente chama de profundidade de bits, vai dizer qual a diferença entre o som mais baixinho e o mais alto que a gravação consegue ter. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. A linha vermelha é a onda sonora original, suave e contínua. E os degraus são a versão digital. Quanto mais bits a gente usa na quantização, menores e mais numerosos são esses degraus. E, claro, mais fiel a escadinha digital fica em relação à onda original. Então, para resumir, o caminho é esse. São 3 etapas. Primeiro, a amostragem, que tira as fotos da onda. Segundo, a quantização, que dá um valor numérico para cada foto. E terceiro, a codificação, que organiza todos esses números num arquivo digital que a gente pode salvar e ouvir quando quiser. E aí a gente chega num formato que, olha, virou a indústria da música de ponta cabeça. O MP3 tornou a música algo que podia ser compartilhado numa escala que ninguém nunca tinha imaginado antes. Basicamente, existem 2 jeitos de comprimir um áudio. Tem a compressão sem perdas, ou lossless, que é tipo um arquivo zip para música. Diminui o tamanho sem jogar nenhuma informação fora. Mas a grande mágica do MP3 foi a compressão com perdas, a lossy. Para fazer os arquivos ficarem pequenos o bastante para a internet daquela época, ele simplesmente descartava de forma inteligente os sons que o ouvido humano não percebe muito bem. E o que aconteceu em seguida foi o verdadeiro caos, o velho oeste da música digital. Plataformas como o Napster explodiram e, de repente, milhões de pessoas estavam trocando MP3 de graça. O resultado direto disso? As vendas de CDs e a receita da indústria da música despencaram. Mas aí, no meio dessa bagunça toda de pirataria, começou a surgir um novo modelo, um modelo legal, que, de novo, ia transformar completamente o jeito que a gente ouve música. A sacada de 2 empreendedores suecos em 2006 foi genial. Eles perceberam que o jeito de combater a pirataria não era com processo, mas com um serviço melhor. A ideia era simples: tornar o ato de pagar por música mais fácil e mais conveniente do que baixar ilegalmente.
E a aposta deu muito certo. O modelo do Spotify, que eles chamam de freemium, com uma versão grátis com anúncios e uma paga, foi um sucesso absurdo. O crescimento foi gigante e mostrou que as pessoas estavam, sim, dispostas a pagar por música, desde que o serviço fosse bom e acessível. Bom, agora que a gente já viu toda a história, vamos para o lado prático. Afinal, o que significam todos esses nomes de arquivos de música que a gente vê por aí? Fazendo um resumo rápido dos 4 formatos mais comuns, de um lado tem o WAV, que tem a qualidade máxima, igualzinha a do estúdio, mas os arquivos são gigantes. Do outro, o MP3, que é super leve e prático, mas com alguma perda de qualidade. E no meio do caminho tem o FLAC, que é perfeito para quem quer qualidade máxima com um arquivo menor, e o AAC, que é uma evolução do MP3. Então, qual formato usar? Bom, depende muito do que se quer fazer. Para trabalho profissional em estúdio, não tem jeito, é o AVE. Para quem é audiófilo e quer guardar a coleção de CDs com qualidade perfeita, o FLAC é o ideal. Agora, para o dia a dia, para caber mais música no celular, MP3 e AAC são as melhores escolhas. Aliás, o AAC é o padrão da maioria dos serviços de streaming hoje. E tudo isso leva a gente a pensar o que vem agora. A evolução da tecnologia da música não para nunca. Assim como o streaming tomou o lugar do download, com certeza algo novo vai surgir. A questão é, qual vai ser a próxima grande revolução na forma como a gente cria, distribui e ouve música? Fica aí a reflexão.